Terceiro domingo do tempo ordinário no ciclo A. Proclama-se o Evangelho Mateus 4, 12, 23. Ao saber Jesus que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, estabeleceu-se em Cafarnaum, junto ao mar, no território de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra e na sombra da morte, uma luz brilhou para eles. Desde então, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores de homens. Disse-lhes: Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e seguiram-no. E, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam na barca a consertar as redes com Zebedeu, seu pai, e chamou-os. Imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram-no. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando toda a doença e toda a enfermidade no povo. Como vemos, estamos no início da vida pública do Senhor e há um pormenor, que é um pormenor muito interessante. Começa o Evangelho, deixando Nazaré, estabeleceu-se em Cafarnaum. É claro que Jesus foi itinerante. Diz-no, de facto, o Evangelho de hoje, que diz que percorria toda a Galileia. Jesus foi itinerante, para o dizer com os nossos termos, não teve um gabinete. Mas, digamos, o seu centro de operações foi Cafarnaum. Diz que estabeleceu-se em Cafarnaum, porque escolheu Cafarnaum como seu centro de operações. Não é difícil intuí-lo. Eu às vezes tenho usado a imagem de que as redes sociais são, nos nossos dias, o Cafarnaum nos tempos de Jesus. Quando me perguntaram por que é que eu também levo adiante a evangelização nas redes sociais, eu respondi: bem, porque tal como Jesus escolheu Cafarnaum como o seu lugar-chave para evangelizar, também hoje em dia as redes sociais são algo semelhante ao que era Cafarnaum nos tempos de Jesus. A que me refiro? Pois que Cafarnaum estava junto ao lado da Galileia, mas também na rota internacional conhecida como a Via Maris, que ligava Damasco ao Mediterrâneo e, portanto, havia um trânsito constante de pessoas, de produtos, intercâmbio de culturas. Era uma espécie de ponte entre os judeus e os gentios. Era também uma fronteira com o território dos gentios. De facto, o Evangelho de hoje recolhe a profecia de Isaías, que dizia: Terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, Galileia dos gentios. Sim, o povo que habitava nas trevas viu uma luz que brilhou para eles. Isto é, era um lugar-chave, emblemático. Hoje em dia, temos até evidências históricas e arqueológicas de que em Cafarnaum havia um posto de alfândega para os produtos que vinham de Damasco para o Mediterrâneo, e havia também um destacamento militar. Portanto, Jesus começa a sua vida pública, desloca-se desde Nazaré e escolhe como seu centro de operações Cafarnaum. Embora seja sempre itinerante, não é? E começa o anúncio do Evangelho. Do Evangelho, atenção, é importante saber um pormenor. A palavra Evangelho não foi usada pela primeira vez pelos cristãos. Não no contexto greco-romano. A palavra Evangelho referia-se aos grandes anúncios feitos pelas autoridades. Evangelium, boa notícia, bom anúncio. Pois bem, digamos, os governantes costumavam fazer um evangelho, ou seja, anunciavam notícias de grande importância. Houve uma vitória militar, o fim da guerra, acontecimentos importantes. Vinha o arauto e lia o evangelho, esse era o termo.
Inclusive, por exemplo, sabemos que Augusto César, o imperador, também costumava fazer um evangelho, uma boa notícia, no dia do seu aniversário. Aí anunciava-se que era o aniversário do imperador. E além disso associava-se, se é o aniversário do imperador, isso quer dizer que haverá então consequências de paz. E as divindades oferecerão dons e benefícios aos súbditos do Império Romano. Isso era o Evangelho. Pois bem, os cristãos tomaram esse termo desse contexto e utilizaram-no para proclamar a boa notícia de Jesus. Foi algo muito audaz, muito ousado, muito significativo. É como dizer, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor do mundo e não o imperador. Quem dá a boa notícia é Jesus e não os imperadores, não é? O anúncio em que está em jogo a felicidade da nossa vida não é o que nos diga o imperador, mas o que nos diga Jesus. E nós aplicamos isto à nossa vida. Vejamos, a boa notícia, o Evangelho, não é o que nos diga a economia, subiu a bolsa, nem são as notícias políticas, caiu este governo. Não, onde está em jogo a felicidade, a boa notícia, é o que nos diga Jesus. A boa notícia é que Deus reina acima dos avatares da história. A boa notícia é que este mundo não escapa das mãos de Deus, ainda que por vezes nos possa parecer isso. Que Deus continua a agir, que o reino de Deus continua a abrir caminho. Essa é a boa notícia. Jesus começou a pregar o Evangelho. Impressionante é a escolha dessa palavra, o que significa a palavra Evangelho. Bem, e o que começou a pregar, diz no Evangelho de hoje: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ao mesmo tempo, depois de dizer isso, começa com os primeiros chamamentos vocacionais a uns pescadores. A dois pares de irmãos, Pedro e André, e João e Tiago, os quais deixam imediatamente as redes e seguem Jesus. Um pormenor interessante é como se liga chamar à conversão e esses chamamentos vocacionais. A partir da nossa lógica moderna, digamos, seria preciso separar os processos. Primeiro, o chamamento à conversão. Primeiro converte-te, depois forma-te e depois discerne a tua vocação. Seria a lógica moderna. Mas Jesus age de outra maneira, não compartimenta, mas converte chamando e chama convertendo. A conversão, essa metanoia, não se entende como um exame prévio que seja preciso passar para poder seguir Cristo. Mas essa conversão entende-se como algo que brota do encontro com Ele. Jesus não espera que o homem mude para o chamar, que se converta e depois chamá-lo-ei, mas chama-o para que possa mudar. O caso mais claro é o da vocação de Mateus. Estava sentado na mesa dos impostos e é chamado no seu pecado, na sua avareza, a deixar tudo e a seguir Jesus. Nós pensamos, primeiro cura-te e depois caminha. E Jesus diz, caminha comigo e serás curado. Isto está, no fundo, recolhido naquela famosa frase que se atribui a Santo Agostinho. Embora talvez não tenha uma autoria muito clara, mas é uma frase famosa. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os que escolhe. É uma expressão esclarecedora para que entendamos como Jesus, ao mesmo tempo que chama à conversão, começa já a reunir os primeiros discípulos. Os que vão ser apóstolos da vida da Igreja. Portanto, queridos irmãos, boa notícia. Evangelho, Jesus é a boa notícia para o mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.